Fala, meu povo, fala, minha pova! Tudo bem com vocês? Aula de hoje de matemática básica. Como determinar a raiz quadrada de um número. Detalhe, sem usar calculadora, porque eu sei que você está viciado nessa maquininha aí, que só te atrapalha quando você precisa prestar um concurso público. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a como calcular essa raiz quadrada. Vamos lá? Me acompanha aí. Bom, antes de aprendermos como calcular a raiz quadrada de um número, a gente precisa entender o que significa a radiciação. Quais são os nomes de cada um dos seus elementos? Então se liga, vamos relembrar isso aqui rapidamente. Esse símbolo aqui, que a gente chama de radical, é o símbolo da operação de radiciação. É o símbolo que me indica como calcular a raiz, que indica qual operação eu quero fazer. Lembrando que a raiz ela não precisa sempre ser quadrada. Quando que a raiz é quadrada? Quando o índice dessa raiz é 2. Repara que nem sempre esse 2 aparece. Se você olhar na tela da sua calculadora, ele não vai aparecer. Por quê? Porque quando ele não aparece, a gente subentende que esse índice é 2. E não custa nada lembrar que a operação de radiciação é a operação inversa da potenciação. Beleza? Então, quando eu tenho o meu radical com o índice 2, eu chamo de raiz quadrada. Se meu índice fosse 3, raiz cúbica, e assim sucessivamente. Esse número que está aqui dentro, quem é? Esse número que está aqui dentro, a gente chama de radicando, que é um número o qual eu pretendo encontrar a raiz. Beleza? Então, o número que está aqui dentro é um número que eu quero extrair a raiz. E, consequentemente, o resultado desta operação é o que a gente chama de raiz. É o meu resultado. Beleza? Dito isso, vamos para os nossos exemplos. Vamos calcular a raiz quadrada do número 64. Antes disso, eu preciso te relembrar uma coisa. Você está acostumado a saber que a raiz quadrada de um número, para encontrar a raiz quadrada de um número, é só descobrir qual número que, multiplicado por ele mesmo, eu encontro o radicando, que é o número que está dentro da raiz quadrada. Quer ver? Baseado nesse conceito, você consegue determinar a raiz quadrada de alguns números. Não consegue? Vamos lá. Olha de novo na tela aí. Bom, sabendo do conceito que um número vezes ele mesmo, se eu tiver um número multiplicado por ele mesmo, cujo resultado é esse número que está dentro da raiz, o radicando, o 64, esse número é o resultado da minha raiz quadrada. Em outras palavras, repara, qual número que vezes ele mesmo eu encontro 64? Qual número que vezes ele mesmo? Você se lembra da tabuada que se eu fizer 8 vezes 8, eu encontro 64. Mas escrever isso aqui numa prova é errado, porque você aqui não descobriu qual é a raiz quadrada. Aqui, na verdade, você decompôs o número 64 com uma multiplicação do 8 vezes 8. Você não resolveu nada, mas esse processo te auxiliou para descobrir que 8 vezes 8 é 64. Ou seja, a raiz quadrada do 64 é 8. Foi assim que você aprendeu na escola. E, sabendo disso, você já se pergunta, qual o número que vezes ele mesmo eu encontro o 81, que é o radicando da letra B? Rapidamente, você respondia à professora que era o 9, porque 9 vezes 9 é 81. Lembrando, meu povo, lembrando, minha pova, que encontrar a raiz de 81, eu estou te pedindo simplesmente a raiz quadrada aritmética, que é um número sem o sinal, beleza? Mas, para você que já está no ensino médio, você sabe muito bem que a raiz quadrada possui raiz positiva e negativa. Então, o mais correto era colocar mais ou menos 9. Mas na aula de hoje, a gente não vai dissertar, não vai falar muito sobre isso. A gente vai te ensinar a calcular a raiz quadrada desses números grandes aqui. Os números que vocês não sabem de cabeça encontrar a raiz quadrada, como foi feito no 81 e no 64. Então, professor, qual o procedimento que eu uso para encontrar a raiz quadrada do 256? É simples, meu jovem. Eu fatoro o número 256. É para fatorar mesmo o 256 em fatores primos. É para decompor. Vamos lá? Primeiro procedimento é decompor em fatores primos. Vou escrever aqui. Primeiro, eu tenho que decompor em primos. Beleza? Para você não esquecer.
Então vamos decompor em primos, olha aí. Eu divido por 2, porque é um número par, e encontro 128. Novamente por 2, porque ainda é um número par, encontro 64. Novamente o número 2, que é um número par, encontro 32. 2 novamente, 16. 2 novamente, 8. 2 novamente, 4. 2 novamente, 2. E 2 novamente, 1. Para você que ainda não sabe como fazer a fatoração, dá uma olhada nos nossos vídeos nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no Instagram e também no Facebook. Você vai relembrar como fazer essa fatoração. Bom, feito isso, decompus em fatores primos, eu preciso olhar para o índice da minha raiz. Como eu estou com o índice 2, raiz quadrada, eu preciso então formar pares. E vou colocar aqui, ó, formar pares por causa do índice. Vou botar aqui, observar o índice, para você não esquecer. Como o nosso índice é 2, quando ele não aparece, subentende-se que é 2, eu formo pares. Olha aqui, vou até mudar de cor da caneta. Formei pares, ó, um par de 2, eu escrevo um único número. Formei par de 2, escrevo um único número. Formei par de 2, escrevo um único número. Formei par de 2, escrevo um único número. Beleza? E aí, professor, depois que você fez isso, o que você tem que fazer? Meu jovem, depois simplesmente multiplique esses números que saíram das raízes. Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Descubro que a raiz quadrada do 256 é 16. Pode fazer a prova real aí, que você vai descobrir que 16 vezes 16 é 256. Beleza? Importante dizer para você o seguinte, que por que eu formei pares? Porque o índice era 2. Se o índice fosse 3, eu formaria trios. E a cada par que eu formo, sai apenas um número 2 da raiz. Então, vou botar aqui que o nosso terceiro passo foi sair com um número para cada par. E o último passo, quarto, multiplicar os números que saíram. Quando eu falo saíram, é porque eu estou extraindo a raiz. Então, eles têm que sair da raiz. Beleza? Já que você compreendeu, vamos junto comigo, então, fazer a letra D. Se você está seguro, para esse vídeo, executa a letra D sozinho e depois confere a resposta. Beleza? Vamos lá. O 900 por 2, 450. Por 2, 225. Aqui eu sei que dá por 3, porque a soma dos algarismos é 9, e 9 é divisível por 3. Encontro, então, aqui, ó, 75. Beleza? Sei que ainda dá por 3, encontro do 25. Por 5, encontro 5. E por 5, encontro 1. Agora, para não esquecer, eu formo pares. Olha aí, formei um par, saiu um número 2. Formei um outro par, saiu o número 3. Formei um outro par, saiu o número 5. O resultado da minha raiz é a multiplicação do 2 vezes o 3, que é 6, do 6 vezes o 5, que é 30. Então, o resultado da raiz quadrada de 900 é 30. Mas você deve estar se perguntando, professor, e se sobrar um número aqui? Se tiver um número que não forma par? Então, se sobrar um número que não forma par, eu digo que essa raiz é inexata, ou seja, não tem raiz exata, não tem um resultado exato. Esse número, em outras palavras, não é um número quadrado perfeito. Então, eu não consigo extrair uma raiz exata. Gostaram da aula de hoje? Espero que vocês tenham aprendido como extrair a raiz sem utilizar a calculadora. Treine, execute outros exemplos para que você fixe esse conteúdo. Beleza? Fique com Deus. Um grande abraço.